abril, seja muito bem-vindo ao plano de leitura anual da Bíblia com Lana e Rosânia. Hoje nós vamos ler 1 Crônicas do capítulo 3 ao capítulo 5. Diz assim a palavra. Capítulo 3, os filhos do rei Davi. São estes por ordem de idade os filhos de Davi que nasceram quando ele estava em Hebrom. Aminon, filho de Ainoã de Jezreel, Daniel, filho de Abigail de Carmelo, Absalão, filho de Macá, que era filha de Talmai, rei de Gesur, Adonias, filho de Agite, Cefatias, filho de Abital, e Treão, filho de Eglá. Esses reis nasceram em Hebrom durante os 7 anos e meio em que Davi reinou ali. Ele reinou 33 anos em Jerusalém, e muitos filhos dele nasceram ali. A sua mulher, Batseba, filha de Amiel, lhe deu 4 filhos, Samua, Sobabe, Natã e Salomão. Davi foi pai de outros 9 filhos, Ibar, Elisua, Eupelete, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Além de todos esses, Davi também teve filhos com as suas concubinas. Ele também foi pai de uma filha chamada Tamar, os descendentes do rei Salomão. Salomão foi pai de Roboão, Roboão foi pai de Abias, Abias foi pai de Asa, e Asa foi pai de Josafá. Josafá foi pai de Jeorão, Jeorão foi pai de Acasias, e Acasias foi pai de Joás. Joás foi pai de Amazias, Amazias foi pai de Uzias, e Uzias foi pai de Jotão. E Jotão foi pai de Acais, Acais foi pai de Ezequias, e Ezequias foi pai de Manassés. Manassés foi pai de Amon, e Amon foi pai de Josias. Josias foi pai de 4 filhos, Joanã, Jeoaquim, Zedequias e Joacás. Jeoaquim foi pai de 2 filhos, Joaquim e Zedequias. Os descendentes do rei Joaquim. São estes os descendentes do rei Joaquim, que foi levado prisioneiro pelos babilônios. Joaquim foi pai de 7 filhos, Salatiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Pedaías foi pai de 2 filhos, Zorobabel e Simei. Zorobabel foi pai de 2 filhos, Mesulã e Ananias. Também foi pai de uma filha chamada Selomite. Zorobabel foi pai de mais 5 filhos, Azuba, Oel, Berequias, Asadias e Juzabe, Ezede. Ananias foi pai de 2 filhos, Pelatias e Jesaías. Jesaías foi pai de Refaías, e Refaías foi pai de Arnã. Arnã foi pai de Obadias, e Obadias foi pai de Secanias. Secanias foi pai de um filho chamado Semaías, e teve 5 netos, Atos, Igal, Barias, Nearias e Safate. Nearias foi pai de 3 filhos, Elioenai, Ezequias e Azricam. Elioenai foi pai de 7 filhos, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Os descendentes de Judá. São esses os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Sobal foi pai de Raias, Raias foi pai de Jaate, Jaate foi pai de Almai e Lade. Almai e Lade foram os antepassados dos grupos de famílias que moravam em Zora. Ur foi o filho mais velho de Calebe e de sua mulher Efrata, e os seus descendentes fundaram a cidade de Belém. Ur foi pai de 3 filhos, Etan, Penuel, Ezer. Etan foi pai de 3 filhos, Jezreel, Isma e Idbas, e de uma filha chamada Azeleopone. Penuel fundou a cidade de Gedor, e Ezer fundou Usa. Assur, que fundou a cidade de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naará. Ele e Naará tiveram 4 filhos, Auzã, Éfer, Temeni e Astari. Assur e Elá tiveram 3 filhos, Zerete, Izar e Etinã. Cós foi pai de Anube e Zobeba, e foi os antepassados dos grupos de famílias que descendem de Acarel, filho de Arum. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ele havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim: ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Outras listas de famílias. Quelube, irmão de Suá, foi pai de um filho chamado Meir. Meir foi pai de Estom, e Estom foi pai de 3 filhos
de 3 filhos, Bet-Rafa, Passeia e Teina. Teina foi o fundador da cidade de Naás. Os descendentes deles moravam em Reca. Kenaz foi pai dos 2 filhos, Otoniel e Seraias. Otoniel também foi pai de 2 filhos, Atate e Meonotai. Meonotai foi pai de Ofrá. Saraias foi pai de Joabe, o fundador do Vale dos Artesãos, onde todos os homens faziam trabalhos de artesanato. Caleb, filho de Jefoné, foi pai de 3 filhos, Iru, Elá e Naã. E Elá foi pai de Kenaz. Jealalel foi pai de 4 filhos, Zifi, Zifa, Tiria e Assarel. Ezra foi pai de 4 filhos, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Mered casou com Bitia, que era filha do rei do Egito, e eles tiveram uma filha chamada Miriam e 2 filhos, Samai e Isba. Isba fundou a cidade de Estoloa. Mereb também casou com uma mulher da tribo de Judá, e eles tiveram 3 filhos, Jered, que fundou a cidade de Gedor, Eber, que fundou Socó, e Jecutiel, que fundou Zanoa. Odias casou com a irmã de Naã, e seus descendentes fundaram o grupo de famílias de Garmani, que morava na cidade de Keila, e o grupo de famílias de Macá, que morava na Estemoa. Simão foi pai de 4 filhos, Amnon, Rina, Ben-Naanã e Tilom. Ize foi pai de 2 filhos, Zoete e Ben-Zoete. Os descendentes de Selá. Selá foi um dos filhos de Judá. Um dos descendentes de Selá foi que fundou a cidade de Leca. Outro foi Lada, que fundou Maressa. Selá foi também um antepassado dos grupos de famílias que teciam linho e que moravam na cidade de Bet-Asbeia. Foi também um antepassado de Joquim e do povo que morava na cidade de Cozeba, e também de Joás e Saraf, que casaram com mulheres moabitas e ficaram morando em Belém. Esses registros são antigos. Eles eram oleiro que trabalhavam para o rei e moravam nas cidades de Netaim e Gedera. Os descendentes de Simeão. Simeão foi pai de 5 filhos, Nemuel, Jamim, Jaribe, Zera e Saul. Saul foi pai de Salum, Salum foi pai de Mibzão, e Mibzão foi pai de Misma. Misma foi pai de Amuel, Amuel foi pai de Zacor, e Zacor foi pai de Simei. Simei foi pai de 16 filhos e 6 filhas, mas os seus parentes tiveram menos filhos do que ele, e a tribo de Simeão não cresceu tanto como a tribo de Judá. Até o tempo do rei Davi, os descendentes de Simeão moravam nas seguintes cidades: Berseba, Molada, Azar, Sual, Bila, Ezem, Tolade, Betuel, Orma, Ziclag, Bet-Marcobote, Azar Sussim, Bet-Biri e Saraim. Eles também moravam em mais 5 cidades: Etam, Aim, Rimon, Toquém e Azim. E nos povoados que ficavam ao seu redor, até a cidade de Baal, são essas as suas famílias e os lugares onde moravam. São esses os chefes dos seus grupos de famílias: Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel. Elionai, Jacobá, Jezóias, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaías, Ziza, filho de Sifi, neto de Alom, bisneto de Gedaías, trineto de Siri e tretaneto de Samaías. As suas famílias continuaram a aumentar, e por isso eles se espalharam para o oeste quase até Gerar, e levaram as suas ovelhas para pastar no lado leste do vale, onde fica aquela cidade. Ali eles acharam muitas pastagens num pedaço de terra espaçosa, tranquila e cheia de paz. Os descendentes de Cam haviam morado ali antes. No tempo do rei Ezequias de Judá, os homens cujos nomes estão escritos acima foram até Gerar e destruíram as barracas e cabanas do povo que moravam ali. Eles expulsaram o povo e ficaram morando em Gerar, porque ali havia bastante pasto para as suas ovelhas. 500 homens da tribo de Simeão foram para Edom, na direção leste. Os seus chefes eram os filhos de Isi: Pelatias, Nearias,
Rafaías e Uziel. Eles mataram os amalequitas que haviam escapado com vida e estão morando ali até hoje. Capítulo 5. Os descendentes de Ruben. São estes os descendentes de Ruben, o filho mais velho de Jacó. Por ter tido relações com uma concubina do seu pai, Ruben havia perdido os direitos que eram dele como filho mais velho. Esses direitos foram dados a José. Foi a tribo de Judá que de fato se tornou a mais forte, e dela saiu um governador para todas as tribos. Ruben, o filho mais velho de Jacó, foi pai de 4 filhos: Enoque, Palu, Esrom e Carme. Joel foi pai de Semaías, Semaías foi pai de Gog, Gog foi pai de Simei, Simei foi pai de Mica, Mica foi pai de Reaías, Reaías foi pai de Baal, Baal foi pai de Bera. Bera, o chefe da tribo, foi levado como prisioneiro por Tiglat-Pileser, rei da Síria. Foram escritos numa lista os nomes dos seguintes chefes de grupos de famílias da tribo de Ruben: Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz e neto de Sema, do grupo de famílias de Joel. Esse grupo de famílias morava em Aroer, na região que ia para o norte até Nebo e Baal-Meon. Eles tinham grandes rebanhos na terra de Gileade e por isso ocuparam a terra na direção leste, até o deserto que termina no rio Eufrates. No tempo do rei Saul, a tribo de Ruben atacou e matou os agaritas e ocupou a terra deles na parte leste de Gileade. Os descendentes de Gade. A tribo de Gade morou ao norte das terras da tribo de Ruben, na região de Bazã, até Salca, no leste. Joel foi o fundador do principal grupo de famílias, e Safã foi o fundador do segundo mais importante grupo de família. Janá e Safate foram fundadores de outros grupos de famílias em Bazã. Os outros membros da tribo pertenciam aos seguintes 7 grupos de famílias: Micael, Mesulã, Seba, Joraia, Jacã, Ziba e Eber. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel e neto de Guni, era o chefe destes grupos de família. Eles moravam nas regiões de Bazã e de Gileade, e nas cidades dali, e por todas as terras de pastagem de Saron. Estes registros foram feitos no tempo do rei Jotão de Judá e do rei Jeroboão de Israel. Os exércitos das tribos do leste. Nas tribos de Ruben, de Gade e de Manassés, no leste, haviam 44.760 soldados bem treinados, no uso de escudos, espadas e arcos e flechas. Eles fizeram guerra contra as tribos agaritas de Getur, Nafis e Nodab. Pediram ajuda de Deus e confiaram nele, por isso ele respondeu às suas orações e lhes deu a vitória sobre os agaritas e os seus aliados. Eles tomaram dos inimigos 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos e levaram 100.000 prisioneiros de guerra. Mataram muitos inimigos porque a guerra era da vontade de Deus. E ficaram morando naquela região até a época em que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O povo de Manassés do leste. O povo de Manassés do leste ficou morando na região de Bazã, até as cidades de Baal-Hermon e Seni e o monte Hermon, no norte. Eles aumentaram muito em números. Estes foram os chefes dos seus grupos de famílias: Éfer, Ize, Eliel, Aziriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Todos eram soldados valentes e chefes famosos dos seus grupos de famílias. As tribos do leste são levadas como prisioneiras, mas o povo não foi fiel ao Deus dos seus antepassados e o abandonou para adorar os deuses das nações que Deus havia expulsado da terra. Por isso Deus fez com que Pul, rei da Síria, que também era conhecido como Tiglat-Pileser, invadisse a terra deles. Ele levou embora as tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste, e as fez morar nas cidades de Ala, Abor e Ara, e na beira do rio Gozã, onde estão até hoje. Então concluímos a palavra de hoje e eu queria pontuar algumas coisas que eu encontrei aqui que me chamaram a atenção. Você quer começar ou quer que eu comece? Eu vou falar um pouquinho, né? Tem várias coisas que eu fui marcando ao longo da nossa leitura. Uma delas é o que está lá em 1 Crônicas, no capítulo 3, versículo 13. É um versículo muito impactante para mim, né? Porque diz assim: Jotão foi pai de Acais, Acais foi pai de Ezequias e Ezequias foi pai de Manassés. A gente tem aí a linhagem dos descendentes de Salomão que reinaram. E aí a gente enxerga uma realidade que é terrível, né? Porque
Quando a gente fala sobre Acais, eu até já deixei separado enquanto você estava lendo, eu fui lá procurar um pouquinho sobre Acais. E lá em 2 Reis capítulo 16 diz que Acais, ele seguiu o nojento costumes dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida, conforme os israelitas avançavam. Ou seja, Acais ele ofereceu incenso, sacrifícios, até os seus próprios filhos ele queimou como oferta aos ídolos. Aí Acais ele foi pai de Ezequias. E quem foi Ezequias? Foi um dos reis que promoveu uma grande reforma em Jerusalém. No caso, ele teve um péssimo exemplo do pai, mas não propagou a iniquidade, fez diferente. Aí, na continuidade, a gente tem Manassés, que é pai de Ezequias. E o Manassés foi considerado o pior rei que já existiu. Que coisa, né? Que coisa terrível, né? Você vê aí que a escolha realmente é de cada pessoa. Não é por causa... Não é, claro que o background ele influencia. Mas na influência ou não, a escolha sempre vai ser da pessoa. Em si, da pessoa. A gente vê isso em todo o decorrer da Bíblia, né? Sim. É por isso que Deus se chegava mais a uns do que a outros, né? Porque Deus via o comportamento da pessoa, né? Eu compartilhei certa feita na live uma história que eu li no livro. Eu estou tentando lembrar exatamente qual é o livro, porque eu li muito livro e às vezes eu termino esquecendo onde foi que eu li. E nesse livro fala de 2 gêmeos, né, que nasceram, cresceram e foram criados dentro do mesmo lar. E o pai era alcoólatra. E o pai saía todos os dias para beber e quando voltava espancava a mãe e os filhos. Os 2. Aí, obviamente, o pai morre posteriormente, a mãe vem a falecer. E aí, o que acontece com os 2? Que tiveram a mesma criação, a mesma experiência, o mesmo background, um se tornou médico, o outro se tornou alcoólatra e mendigo. A escolha de cada um. A escolha de cada um. Então, fica muito bem evidenciado isso aqui. Verdade. A gente vê, inclusive, Samuel, a gente também já chegou a falar sobre isso em uma das lives, em uma das gravações aqui. Samuel foi o maior juiz que Israel teve, profeta, sacerdote e juiz. Agora, e os filhos dele não seguiram. Nenhum deles. Nenhum dos filhos dele. Então, realmente é uma decisão, é uma escolha. Ao mesmo tempo que a gente pode usar isso para dizer que o que se viveu não pode ser desculpa para se propagar uma iniquidade. E o que viveu também não pode ser desculpa para não fazer dar certo. Eu sei que cada ser humano reage de uma forma diferente, mas fica muito evidente que Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher. Muito, muito forte. Cada vez que eu leio isso, cada vez que eu vejo essas histórias na Bíblia, isso fica mais enraizado. Porque você vê muito, né? Muito isso acontecendo no povo de Deus, assim, sem parar. É uma realidade. E continua acontecendo sem parar. É verdade, infelizmente. E a outra coisa que me chamou a atenção aqui foi os exércitos das tribos do leste, né, no capítulo 5. Então, eram as tribos de Ruben, Gade, Manassés do leste. Então, eram tribos com 44.760 soldados bem treinados no uso de escudos, espadas e flechas. Versículo 18. Aí a Bíblia diz que eles fizeram guerra contra as tribos agaritas de Getur, Náfis e Nodab. Aí no versículo 22 diz que eles venceram esta guerra, conquistaram grande despojo, olha só, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos, levaram 100.000 prisioneiros de guerra, mataram muitos inimigos, porque a guerra era da vontade de Deus. E por quê? Eles pediram ajuda de Deus. Pediram ajuda de Deus. E Deus respondeu essas orações. Deus respondeu as orações dele. Só que, antes de terminar o capítulo 5, está lá, as tribos do leste são levadas como prisioneiras. Então essa tribo forte, essa tribo que teve a resposta de Deus, são as mesmas tribos, tá aqui ó, ele levou embora as tribos de Ruben, Gade e Manassés do leste, ou seja, foram levados para a Síria, tá? Então o que a palavra está mostrando aqui? Que a gente não pode viver à sombra das conquistas passadas. Nós temos que construir nosso altar constantemente. Eu vejo de uma forma assim, meio desenhada na minha mente, que é uma guerra ininterrupta. Você não pode parar para descansar no mundo espiritual. Você realmente tem que... aí eu já volto para a oração, né? Que aí eu já vou para as lives, onde eu estou sempre falando sobre oração e a resposta de Deus nas orações. E eu estou vendo aqui em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 5, 25, aqui fala de Jabes, né? Sim. Então, capítulo 4. Não, na verdade, capítulo 4, exatamente, já estou aqui na frente. Que onde fala de Jabes. Quer dizer, é um só mandamento, uma coisa só que a gente tem que fazer, né? É meditar na palavra e orar, e que
keep going. Sim. Continuar indo. Você percebe que quando você vem de uma constante momento de oração, aí, normal entre aspas, né? Que é uma escolha também nossa, né? E você parar às vezes para descansar um pouco. Ai, tô cansada, vou parar para descansar. Davi. Exatamente. Uhum. Pronto, voltamos lá para Davi. Tá sempre, acho que Davi vai até Apocalipse, eu não de Davi. Mas o que eu percebo? Eu percebo que realmente são poucas as coisas que nós devemos fazer realmente dentro desse propósito de oração. Verdade. Né? Porque aqui a gente vê que não mudou de lá para cá. É a mesma coisa. Sim. Você parou para descansar, descanse ligado. Nenhum soldado para no meio da estrada e dorme no meio de uma guerra. Primeiro tem barulho, segundo tem espada, tem morte. Então, quer dizer, você parou um minuto, você parou para descansar, com os olhos atentos, né? Com aquela palavra vigiar, né? E orar, no caso. Então, eu vejo aqui, assim, como a oração é constantemente presente no povo de Deus e como ele insiste o tempo todo nesse ensinamento tão simples, que é o que nós também estamos vivendo nos dias de hoje, né? Que é realmente o clamor da oração. Verdade. Então, que essa palavra hoje possa abençoar a sua vida, que você possa construir seu altar diário, que você não use as suas vitórias passadas achando que você pode baixar a guarda, que você permaneça fiel ao Senhor, firme, conquistando novas vitórias, os dias, novas experiências. Isso até aí. amanhã em 1 Crônicas, capítulo 6. 6.